Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso à Meia-Noite, um programa feito semanalmente entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. A campanha para as autárquicas arranca este fim de semana, com sérios desafios para os partidos. Um estudo da GfK Metris, publicado hoje no Expresso, mostra que os socialistas podem enfrentar uma retração eleitoral sem precedentes em 122 concelhos. A AD pode registrar um crescimento relevante, mas desigual do território. O Chega pode ficar longe do quase 1,5 milhão de votos das legislativas, mas terá vereadores instalados em muitas autarquias. E o PCP terá de lutar forte para manter as 19 câmaras, mas pode ter Évora e Setúbal, capitais de distrito, em grande risco. São, sem dúvida, eleições muito definidoras do que pode ser também o futuro destes partidos, Ricardo. Para este programa convidámos Ascenso Simões, é comentador de SIC e um histórico militante do Partido Socialista. À minha direita tenho o Carlos Carreiras, é presidente da Câmara de Cascais há 15 anos, sai agora, já foi coordenador autárquico do PSD noutras eleições, portanto conhece muito bem o território nacional a nível autárquico. Também já foi coordenador autárquico, desculpa. Okay. Cília Meireles é comentadora da SIC e foi durante muitos anos dirigente do CDS, e o Nuno Ramos Almeida é comentador da SIC. Começo por si, Ascenso Simões. Quando se olha para este estudo que o Bernardo citou, que o PS é neste momento o partido com mais câmaras do país, mas está em stress, em risco em 122 conselhos, sabemos que obviamente depois não acontece isso desta escala, mas estamos a falar de uma escala de risco muito grande. A minha pergunta é se de facto, depois de sair de duas eleições legislativas, umas correram mal e outras correram muito mal, estas eleições representam um risco muito grande para o Partido Socialista, ou está mais otimista? Sim, as eleições representam um risco para o Partido Socialista. Isso acho que todos os portugueses entendem isso. O Partido Socialista está numa situação de alguma fragilidade. O Partido Socialista vai ter que se reinventar depois das eleições presidenciais, vai ter que olhar para o futuro, vai ter que encontrar novas propostas políticas, mas eu gostaria de regressar às eleições de 1989. 89? Isso. Porque aí eu comecei a trabalhar nessas eleições. Porque aí, nessas eleições, nós tínhamos uma maioria do professor Cavaco Silva, que foi conseguida em 1987. Em 1989, o Partido Socialista ganha Porto, Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Coimbra, e tem uma vitória extraordinária. E depois, logo em 1991, o Partido Socialista regressa a um resultado abaixo dos 30%. Nas legislativas. Isto é para dizer que as eleições autárquicas têm enquadramentos muito diferentes das eleições legislativas. E também quero alertar para o facto de, nas eleições de 1985, quando o Partido Socialista vai para eleições e tem, meio ano antes, um resultado muito fraco, e o PRD tem um resultado francamente bom para um partido novo, chegamos às eleições autárquicas e o PRD não se revela como um partido autárquico. Só que agora há aqui uma diferença, é que neste momento... Mas há uma diferença aparente, então, para ser mais correto, que é, neste momento, olha-se para a implantação do Chega como uma implantação que tem tudo para ser bastante diferente. 11% nas presidenciais antes das autárquicas e não se revelou no mesmo resultado. Não, mas eu não estou a dizer que é o mesmo resultado. Vereadores. Quer dizer, obviamente, com 60 deputados, certamente vão eleger gente. O Zandinga, quando estava no PSN, disse uma vez que iam eleger 40 câmaras, não elegeram. Não é o mesmo caso do Chega. Tem 60 deputados, vai ter muitos vereadores e provavelmente algumas câmaras. Não é uma... Eu sei que não é uma relação direta. Mas não acha que o Chega pode ser aqui... Eu gostaria... Esta pode ser a prova de implantação Não, eu gostaria de território. alertar para o facto de nós em Portugal termos tradicionalmente 3 partidos com uma implantação autárquica. O PS, o PSD e a CDU. O PCP. O CDS depois tem na zona de Aveiro... Não, já lá há muito tempo. Não, tem alguns. Tem 6 câmaras. Sim, está bem. Sim. Mas, nós temos 308 câmaras no país. O problema é que nós temos um outro partido que ao longo do tempo teve uma implantação... um outro partido que ao longo dos últimos, digamos assim, 30 anos, 25 anos, teve uma implantação no país, e principalmente nas grandes cidades, que nunca conseguiu ter uma implantação autárquica, que é o Bloco de Esquerda. Portanto, quando nós olhamos para as eleições autárquicas, nós devemos olhar bem para a realidade, para os partidos que têm a capacidade de interpretar as realidades locais e apresentar soluções para elas. Mas esse discurso não pode acabar como acabou o PS agora nas últimas legislativas,
Ou seja, não quererem acreditar naquilo que está à frente dos olhos. Bem, vamos ver. E o Chega poder mais uma vez provar a sua força agora nas autárquicas. O Chega vai ter vereadores. Já teve. O Chega provavelmente vai ter presidentes de Câmara. O problema é que isso não faz de um partido nacional um partido autárquico. Não. Um partido autárquico é aquele que tem a capacidade de fazer políticas autárquicas afirmadas e ter uma transversalidade de presenças. Por exemplo, a CDU, até há bem pouco tempo, tinha uma transversalidade de presenças nas Assembleias Municipais e nas câmaras, em quase todas as regiões do país. Isso é muito diferente, porque o Chega agora não consegue ter essa representação ainda, e vamos ver qual vai ser essa implementação. Agora, estas eleições autárquicas também têm um outro problema. Têm um problema acrescido. É que o poder local cansou. E as pessoas estão a ficar muito preocupadas com o caminho que o poder local está a seguir. Nós ainda não temos no poder local fenómenos como estamos a ter a nível nacional, nos partidos e nos líderes nacionais. Mas vamos ter, não nestas, mas nas próximas eleições, fenómenos de contestação ao funcionamento das autarquias locais, e isso é um risco que nós já estamos a verificar hoje. Achas que o Chega pode ou não pode ser uma ameaça nestas autárquicas? Eu acho que o Chega é o que é. Não vale a pena. Eu acho que todas estas discussões à volta se o Chega é uma ameaça. É o que é. Eu também não... Vamos lá ver. Uma ameaça eu cresci num país... Uma ameaça ou fazer prova de vida mais... Eu cresci num país em que no Alentejo grande parte das câmaras eram do PCP. Hoje em dia já praticamente nenhumas são. E não me sentia assim particularmente ameaçada, em que o PCP, em todos os grandes núcleos urbanos, elegia um vereador quando não dois. E não vivia assim sob ameaça. Portanto, eu encaro isto com absoluta normalidade. Qual é que eu acho que é... Não, quando eu digo ameaça é para os outros partidos, não é ameaça... Qual é que eu acho que é a grande questão aqui? Eu acho que há duas coisas que podem sair destas eleições que eu acho que vale a pena pensar politicamente. A primeira é a extrapolação nacional. Nós sabemos que cada sítio é um caso e cada caso é um caso, mas é evidente que se houver uma tendência generalizada no território de mudança, e eu lembro que, de facto, o PS é o partido hegemónico neste momento no poder local. Não é hegemónico. Se deixar é hegemónico, no sentido em que é maioritário. Sim, é maioritário. Maioritário que não tem sequer a maioria absoluta das câmaras. Claro. Tem o maior número de câmaras. Tem o maior número de câmaras, tem a Associação Nacional de Municípios. A presidência da Associação Nacional. Tem mais de 35 câmaras, é isso, não é? Sim, são mais 35 câmaras, são mais 35 mas do ponto de vista das capitais de distrito tem uma representação muito pequena. Pois. Sim, tem e não tem Lisboa nem Porto. Tem pequenas câmaras. Mas tem outras câmaras grandes. Há sempre uma leitura nacional e eu acho que quem disser que não há nenhuma leitura nacional está a enganar, porque é evidente que vai haver uma leitura nacional. Portanto, é evidente que os resultados têm no dia a seguir. No dia a seguir já não importa nada a leitura nacional. Deixa-me agora chegar ao fim. Em segundo lugar, a questão que eu acho que se pode colocar é de governabilidade. Porquê? É verdade que sempre houve partidos que a tendência é para que as câmaras sejam disputadas maioritariamente entre dois partidos. E isso leva a que depois, quando não há maiorias absolutas nas câmaras, que é muito comum, depois há sempre um vereador de um outro partido que permite fazer a maioria. Se houver muitas câmaras em que os votos são divididos por 3 e não maioritariamente por 2, eu acho que isso pode trazer problemas de governabilidade grandes e, portanto, podemos ter uma coisa que em Portugal é muito pouco comum, que é câmaras a caírem e eleições... Por isso as câmaras nunca têm. Por isso faz pouco sentido, se calhar, o líder do PS ter dito que não se governa com o Chega nas câmaras, não é? O regime municipal... O regime do funcionamento municipal é, desde 1984, um regime muito próprio. Os senhores presidentes das câmaras municipais têm competências próprias. Qual é o elemento central para a gestão municipal? É aprovar o plano de atividades. E depois há um complemento que é aprovar os quadros de pessoal. Mas se não tiver orçamento, vai para onde? Mas tem os presidentes de junta? Tem os presidentes de junta se tiver. Normalmente há um quadro de alianças muito vasto, porque é normal o primeiro partido fazer aliança com o terceiro, mesmo que ideologicamente não estejam iguais. Muitas vezes, por exemplo, o Rio fazia com o Rui Sá. O Rio fazia com o Rui Sá. Carlos Carreiras foi coordenador autárquico do PSD há muitos anos. Na altura, um dos grandes problemas que o PSD tinha era sobretudo nas grandes zonas urbanas. Cascais, aliás, era uma das exceções. O PS parecia um partido relativamente hegemónico nas áreas urbanas, ou seja, o PSD tinha alguma dificuldade e muitas vezes comentava-se que o PSD estava a ficar um partido com poder autárquico, mas mais afastado dos grandes centros urbanos. O que eu lhe pergunto é que se agora, para o partido que está no governo,
esta é uma oportunidade de ouro para poder conquistar grandes centros urbanos, nomeadamente como Sintra, como Gaia, como o Porto, etc. Se é uma oportunidade, eu acho que é. Quer dizer, qualquer eleição é uma oportunidade. E se isso tem, obviamente, uma leitura política, se for conseguido? Não, eu estou de acordo com aquilo que o Ascenso, grosso modo, esteve aqui a defender e muito de acordo com aquilo que a Cecília acabou de dizer, que o grande problema que se vai colocar depois das próximas eleições autárquicas é a governabilidade. Porque há aí, de facto, uma alteração do quadro muito significativa que não é tradição em Portugal. E isso pode nos levar depois para outros racionais, que é mudar a própria orgânica do funcionamento do poder local. Sim, mas isso é uma segunda questão. Mas eu penso que nestas eleições, depende também como é que estamos a analisar, ou seja, se vencer as eleições é ter o maior número de câmaras e com isso conquistar a Associação Nacional de Municípios, o maior número de presidências e com isso conquistar a presidência da Associação Nacional de Municípios, ainda assim também podemos pôr umas dúvidas, porque também já vimos tudo e, portanto, pode haver coligações na Associação Nacional de Municípios estranhas, claro, que não cumpram aquilo que é o tradicional, que é o partido com mais presidências de Câmara, tem a presidência da Associação Nacional de Municípios. Ou se vamos pelo número de votos, ou se na noite das eleições nós podemos assistir... Eu não posso já responder, cada um vai porque lhe dá mais jeito. Claro. Um vai dizer que ganhou porque tem o maior número de câmaras, o outro vai dizer que ganhou porque tem as cidades mais simples, o outro vai dizer que ganhou porque teve mais câmaras do que tinha. Não, então. Quando o Mário de Almeida foi eleito presidente da Associação Nacional de Municípios, o PSD tinha mais votos, mas tinha menos câmaras. E o Mário de Almeida não deixou de ser presidente da Associação Nacional de Municípios porque o PS tinha mais câmaras. Portanto, já há histórico, ou seja, nós já levamos muito tempo disto. O presidente da Associação Nacional de Municípios, pela natureza da Associação Nacional de Municípios, é o indicado pelo partido que tem mais câmara, presidência de câmara. Mas na noite eleitoral vai haver muita gente a reclamar. A conclusão que eu queria chegar é o seguinte, que, ou seja, não vai ter um impacto a nível nacional, porque na noite das eleições cada um dos partidos vai encontrar fatores que lhe dão algum suporte para verificar que ganharam. Não é? Exatamente. E portanto nós, por exemplo, estamos Diga uma coisa, depois do resultado que o PSD teve nas legislativas, que é ganhou, PSD e AD neste caso, ganhou, mas apesar de tudo com uma maioria curta, e perante esta ideia de que o Chega não para de crescer, é fundamental para Luís Montenegro uma vitória sólida, do ponto de vista político, para quem está no início... Não, por via disso que eu estou a dizer, repara, o PSD não consegue, que é a minha expectativa, não vamos ter o maior número de câmaras ou de presidentes de câmaras municipais do que o PS, porque a diferença ainda assim é significativa e é muito difícil recuperar uma diferença dessa natureza. A diferença é direta. Está bem, mas basta 18 câmaras a mais. Agora imagine-se... São 35, basta 18 câmaras a mais. Não é assim tanto... Não é. Há transferências do PC para o Partido Socialista, há transferências depois entre os próprios partidos, portanto a coisa não é tão linear quanto isso. Mas se ganhar Lisboa e Porto, por exemplo, já é uma vitória assinalável. Agora imagine-se que Lisboa ganha. Mantém. Sintra, que é o segundo maior município, ganha. Gaia, que é o terceiro maior município, ganha. Porto, que está numa situação também de muito empate, mas imagine-se que ganha. Cascais, que é o quinto, ganha. Bem, então é uma vitória estrondosa para a AD e para o PSD. Portanto, esse tipo de análise eu acho que não se vai fazer uma correlação entre o resultado eleitoral autárquico e o resultado eleitoral para, eventualmente, umas legislativas. Não é? Nuno, sobre a importância destas autárquicas para o futuro dos partidos, sobretudo para PSD e Partido Socialista, e já agora também para a CDU, que são os três partidos com maior implantação. Eu acho que é importante no domínio do poder local, mas também fora dele. Mas é preciso sublinhar um deles também. Isto é, fora dele porquê? Porque se o Chega, ao contrário do Bloco de Esquerda, se começa a implantar do ponto de vista local, significa uma alteração estrutural do número de forças em presença. Agora, estes estudos, para mim, são estudos importantes, mas não tendo lido o estudo, tendo apenas lido a notícia, aquilo que é considerado conselho em crítico é aquele que há uma quebra do Partido Socialista desde 2017 e que a AD
e o Chega sobem. E aquilo que é elevado é que há uma perda importante em 2025, o AD a subir. Mas isto são tudo resultados de eleições legislativas, que são cruzados depois com o número de presidentes de câmaras que o Partido Socialista... Mas só dizer uma coisa, mas nestas legislativas o Chega ganhou 60 conselhos. É verdade. Mas, por exemplo, e a meta do partido, segundo os próprios dizem, é que ganharam dizem em 60... 40 e Não, dizem 30. 30. Dizem 30. Ganharam em 60 conselhos. Certo. Portanto, tem como meta 30. Mas deixa-me dar-te um exemplo concreto. Isto são aquilo que são os dados das legislativas onde o Chega ganhou 60 conselhos. Mas, por exemplo, vamos a Silves. A Silves, a presidente que era da CDU, foi-se embora. E, portanto, há aqui uma coisa em que tem menos força a CDU, aparentemente disso. Eu duvido muito que a disputa, embora o Chega tenha ganho nas legislativas, não seja entre PS e CDU. Isto é, porque nós estamos a falar de eleições que têm 200 mil candidatos. Têm mais de 200 mil candidatos. Quer dizer, são eleições que têm fatores pessoais, fatores de freguesia, isto é, eu conheço freguesia, por exemplo, Carnide, o ano passado, a CDU teve não sei quantos % na junta e depois na Câmara não teve essa percentagem. Isto é, as pessoas escolhem o voto e até tradição, em função também dos candidatos. Mas o Fábio, em Carnide tinha uma representatividade própria que agora pode não ter com certo, mesmo sendo o número 2 da lista. Essas soluções também são umas soluções incríveis, não é? Deixa de ser Presidente da Junta e passa a ser o número 2 da lista. Estou a dizer que o problema da política ter influência nas autarquias, certamente que sim, porque há vasos comunicantes, são partidos, têm mais força ou menos força. Isto é, o PCP, quando tinha 21% nas autarquias, tinha 19% nas eleições anteriores legislativas. Obviamente que não precisava duplicar ou triplicar ou quadruplicar os votos para ter câmaras, mas na realidade conseguiu em várias câmaras, por isso é que tem 19 câmaras, manter isso. É dizer o seguinte, que este modelo, tanto do número de pessoas que participam, que o PSD, acho que em 2024 tinha 67 mil candidatos, uma brutalidade, dos quais 20 mil independentes, como a própria forma de gestão das câmaras são diferentes do quadro político-legislativo. Isto é, as maiorias fazem-se muitas vezes com aqueles que não é o segundo partido, ou até se fazem com todos, porque para discutir em fazer uma estrada ou não fazer uma estrada, os consensos políticos são bastante mais alargados que os consensos ideológicos muitas vezes, embora haja diferenças ideológicas. Não foi por falta de maioria como o Moedas não fez uma boa gestão. Não, aliás, o PS deu a todo. Deu a toda. Não deu às câmaras da CDU, mas deu todos ao Moedas. Eu tenho as maiores dúvidas que isso seja assim. Vamos lá ver. Parece-me que é evidente que alguém que quer executar um programa, se não tiver maioria na Assembleia Municipal, vê-se um bocado aflito. Isto é uma evidência. Acho que é do senso comum. É do senso comum. Designadamente, numa questão. Designadamente, por acaso. Mas há uma coisa que foi impedida, é que esta ideia fantástica que o Partido Socialista teve da descentralização da competência das freguesias, em que há uma entidade que tem que fazer a recolha dos contentores e dos depósitos de lixo e outra que tem a função da varredura. Mas isso foi uma medida do governo. É uma forma de gerir um pouco impensável, para dizer a verdade. Eu nem sabia que isto existia, até me familiarizar com isto. Há uma coisa que eu sei. E isso não é fácil, para não dizer que é impossível. Há uma força política sem maioria numa Assembleia Municipal conseguir modificar. Há uma coisa que eu sei. Mas isso não se consegue com maior negociação. Mas é do governo, é uma decisão do governo, nem sequer é uma decisão da... Não, é uma decisão da delegação de competências. Foi negociada por Carlos Carreiras. Não vivam na ilusão. Foi negociada por ele é que é responsável por ela. Por exemplo, portanto, convém terem esta percepção. Não, a reforma administrativa da cidade de Lisboa foi negociada por mim, a representação do PSD, claro, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa à época, António Costa. Sim. E era tudo o que os partidos prometiam constantemente, todas as eleições, mas nunca ninguém executava. Na altura o PSD estava na oposição, quer na Câmara, quer a nível nacional, quer no Governo. Não, estava no Governo. Não. Estávamos na oposição, quer o PSD... Com o Miguel Relvas, isso? Não. Tenho a certeza absoluta do que estou a dizer. As duas, uma. Ou o António Costa estava no poder, aliás, já não estava no poder, porque isso não foi no tempo do Sócrates. Não, foi
Isto passa-se... Isso foi com o António Costa, em 2000, com o Miguel Relvas a ministro. Mas para uma coisa concreta. Não, isso é a havia reforma do maioria país, na Câmara não esta para da reforma reverter administrativa de Lisboa. essa descentralização. Porque tanto CDU como Moedas descobriu agora que é contra a descentralização, não na altura, podiam ter Mas as juntas dele não querem. As juntas do anos. PAD não querem reverter a descentralização. Mas também não requerem recolher o lixo. Não, vamos ver. Pois não, porque a Junta de Freguesia do Lumiar, por exemplo, que é do PSD, sim. tem o lixo à entrada da Junta. Eu sei, Não é um problema da Junta, nem é um problema da Câmara. Ou antes, é dos dois, não recolherem o lixo à porta da Junta. Há um problema que é de Vamos só alargar um bocadinho, vamos só alargar um bocadinho o debate. Um candidato a uma junta de freguesia não, é à porta da Junta. Duas cabras. Vamos só alargar um bocadinho o debate para o Nacional, porque não estamos a falar só de freguesias de Lisboa. Não, O PSD era oposição a nível de governo, porque era o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Eu acho que as descentralizações por metade não funcionam. É preciso as coisas serem Esta geridas. reorganização administrativa da cidade de Lisboa foi um sucesso. Nem deviam ser juntas de freguesia. As juntas de freguesia de Lisboa deviam ser pactos administrativos, porque não têm nenhuma identificação com as restantes juntas de freguesia. Depois veio uma situação que quer eu, quer o Dr. António Costa negociámos, que era, ok, mas faz-se isto, mas também se deve dar os meios e as competências para. E a coisa ficou nesse sentido, sendo que as competências, na altura até havia uma ideia que era dividir a cidade de Lisboa por administrativas, áreas administrativas ou regiões administrativas, que não foi por diante, e que passava, problema constitucional. E que passava por diretores municipais, portanto, mas era uma solução, enfim, podia passar por diretores municipais, e depois de tudo isto feito, foi então negociado entre a Câmara e as juntas de freguesia. Portanto, aí já não tive nesse processo. E aí o que aconteceu, e que já se tinha verificado antes, os obstáculos que eu e António Costa tínhamos que ultrapassar junto da estrutura, eu chegava às reuniões com António Costa e eu dizia, olha, os meus de lá dizem que na freguesia tal não pode ser dividido assim, porque havia freguesias que o prédio, o tipo dormia numa freguesia e tomava o pequeno almoço na freguesia do lado. Não é? Será sempre. Eu vivi assim durante muitos anos. E o António Costa dizia, olha, tive exatamente essa mesma crítica dos meus da freguesia, não sei de onde, para dizer que vocês querem que esse prédio, ao fim e ao cabo, passe para a freguesia X, porque assim ganham a freguesia X. Portanto, isto depois foi uma negociação... Os resolveram isso. Foi uma negociação à posterior. Agora a fronteira da Ucrânia. Deixe-me só colocar aqui uma questão, porque a Cecília há pouco falava das dificuldades da gestão a partir do momento em que é dividir por três. E pergunto-lhe como é que o PS deve encarar isto no terreno e no terreno autárquico quando passa a ser a dividir por três. Como todos os presidentes de Câmara encaram, com pragmatismo. A gestão municipal é a gestão da resposta ao dia. Ou seja, não há cá discussão política. Diretivas de Lisboa... Estas coisas de uns rapazes e raparigas de Lisboa andarem a discutir política na gestão municipal de Santa Marta de Penaguião é uma coisa muito lisboeta. As pessoas olham e dizem assim, é preciso fazer este saneamento, é preciso construir um centro cultural. Então vão fazendo e vão dizendo, olha, eu apoio essa proposta e você apoia esta, e não é assim. Os planos de atividades e o orçamento e a distribuição pelas juntas de freguesia. Isto é tudo muito mais simples. Aliás, o candidato à Câmara Municipal de Viseu, que é membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista, foi até bastante claro na disponibilidade para negociar com todos os partidos que venham a estar na Câmara. Porque isso é assim. É da natureza das coisas. O Partido Socialista sempre teve alguma dificuldade em se relacionar com o PCP. Fruto de muitas questões históricas e da forma de funcionamento do PCP. O PCP é um partido que tem um estilo de funcionamento que não é descentralizado, que não se faz através dos representantes, faz-se através do partido. E isso cria muitos problemas. Mas com os outros partidos, e até com os independentes, que hoje são cada vez mais, os presidentes de Câmara fazem esses negócios todos e fazem com os presidentes de junta e todos sabem fazer isso. Com pragmatismo resolve-se o problema. Não vai haver nenhum problema com a participação do Chega nas câmaras municipais, com exceção dos malucos do Chega que podem ir para as câmaras numa primeira fase fazer barulho. Passa-se à frente, não é? E para José Luís Carneiro, o domingo de eleições pode ser um problema a partir de que resultado? Ou a partir de não há nenhum problema para o secretário-geral do Partido Socialista com estas eleições. Okay. O problema do Partido Socialista é mais profundo do que isso.
O Partido Socialista tem um problema com a ausência de soluções para a liderança do partido. Nós temos muita gente que gostaria de ser secretário-geral do Partido Socialista, mas não tem condições para poder ser secretário-geral do Partido Socialista com vantagem. E pelo menos nós temos um secretário-geral do Partido Socialista que é muito trabalhador e que está em todo lado e que vai a todo lado e que está disponível para levar o partido às costas. Mas não quer dizer, também não tenho assim uma curiosidade medida sobre a vida interna do Partido Socialista, mas quem são esses candidatos? O general Alcazar, quando ele reparou que havia 48 mil tenentes-coronéis e só 4 sargentos e tentou fazer um tipo de sargento e eu disse, nós temos que ser claros. O longo consulado do Dr. António Costa criou um problema ao Partido Socialista grande no seu funcionamento. Um problema político de organização. E o problema de debate político já vem do tempo do engenheiro Sócrates. O Partido Socialista, desde 2005, tem pouco debate político, para não dizer nenhum. E o problema, desde 2015, do Partido Socialista é a da ausência de funcionamento interno do partido. Portanto, o Partido Socialista tem aqui uma tarefa imensa para voltar a ser um partido dinâmico, adequado à realidade do país, com propostas para o país, e que não podem ser os conselhos estratégicos de gente que não diz já nada ao país. E que o país olha e diz, estes são os responsáveis pelos resultados que o Partido Socialista teve nos últimos anos. Então, esse é um problema para o Partido Socialista. E a geringonça não tem nenhum efeito crítico. Claro que sim. Vamos lá ver. Eu não queria falar nisso porque a geringonça foi um grande problema para o Partido Socialista. Eu estive sempre contra a geringonça. Vou introduzir neste sem deixar de ser solidário a física quântica, porque acho que é fundamental. Cília, queria perguntar. Cília, o Partido Socialista sabemos como é que está, mas faço a mesma pergunta porque a AD ganhou as eleições, discutível, embora com uma vantagem relativamente curta, bastante melhor do que em 2024, mas ainda assim ficou numa situação complexa por ter um partido muito grande à sua direita, uma situação completamente nova. Tem umas eleições presidenciais que também são novas, que enfim, para os partidos clássicos. Eu acho que são novas para toda a gente. Todos, e a minha questão é... Qualquer dia tem mais gente que as legislativas, tem mais escolha que as legislativas. E há possibilidades de segunda volta relativamente inovadoras. Exatamente, é quase umas primárias de cada um. Se as autárquicas correm mal, isso é um problema por ser este encadeamento ou não? Estamos a falar de um governo que está no início da legislatura. As coisas como elas são. É sempre melhor correrem bem do que correrem mal. Está bem, mas se é um problema... Mas estava a dizer há bocado, o Axé estava a lembrar na alturas, como o professor Cavaco Silva com a maioria absoluta, correu-lhe mal umas autárquicas. Era indiferente para a parte legislativa. Como eu me lembro, por exemplo, de 2001, em que Guterres se demitiu e de repente o país foi para eleições e foi uma lufada de AD pelo país inteiro. O problema do engenheiro Guterres criou-se em 2009. Mas agora deixe-me lá falar um bocadinho. Há questões para todos os gostos. Não acho que seja um problema letal. Também não acho que as eleições vão correr mal à AD. Acho que o normal é que a AD aumente o número de câmaras. E, portanto, não acho que vão ser eleições más para a AD, mas também não acho que seja um problema letal, para dizer a verdade. Eu acho não disse era letal, disse era um problema, sobretudo para um governo que está no início de legislatura, está literalmente no início de legislatura. Está literalmente no início de legislatura. E de repente, se tem autárquicas e presidenciais correm mal... Mas não está completamente em início de legislatura. E, portanto, eu acho que tem um ano antes. Eu, se estivesse no lugar do governo, estava concentrada na governação propriamente dita. Isso é que era importante. Porque, francamente, eu acho que este governo... Fazer alguma coisinha já agora. Aquilo que tem é de apresentar mudanças e, sobretudo, resolver alguns problemas em algumas áreas-chave. E que o país está, de facto, eu acho que zangado, como a saúde, como a habitação. São problemas reais que as pessoas sentem. Se o governo conseguir... Como na segurança. Se o governo conseguir apresentar resultados e bons resultados, eu acho que o problema eleitoral é óbvio que é melhor que corra bem do que corra mal. Achas que a lei dos estrangeiros tem sido uma perda de tempo? Não era essencial? Não. É completamente essencial também. Okay. Mas eu esse já estou a dar como resolvido. Espero que haja bom senso de toda a gente, mas já estou a dar mais ou menos como resolvido. A lei não resolve nada. Porque a lei não resolve nada, mas deixamos de ter as portas escancaradas. Resolvido com quem já agora? E resolvido com quem já agora? Com o PS ou com o Chega? Não faço ideia com quem quiser resolver. Depois ainda há o problema de resolvido do ponto de vista dos estrangeiros e do trabalho, porque nós precisamos dos estrangeiros para o trabalho e precisamos de um mecanismo que eles possam trabalhar cá. Portanto, que é um mecanismo que existe, não é apenas as rusgas da polícia e da GNR que o vão fazer. É um mecanismo que existe, os consulados. Queria só perguntar se o Chega ganhou em 60 conselhos nas últimas legislativas, diz que o objetivo é ganhar 30, internamente o real objetivo aparentemente são cerca de 8 a 10 câmaras, e a questão 15. Conheço um documento interno. Há várias coisas, porque aqui no Expresso dizem que eles acham que é 8 a 10, mas sim, ok, há documentos, bem, há vários números. A minha questão é,
para o PSD há muitos anos que não tem um partido autárquico com significado à sua direita. O CDS teve, nos anos 80, tinha muitas câmaras, agora tem 6, mas há muitos anos que não estão habituados... E teve muito tempo só uma, o cavaquismo é que foi o grande... A olhar para a sua direita e ver uma força autárquica. E a minha questão é se acha que isso pode mudar muito a lógica de poder autárquico do PSD ou não? Não, sinceramente acho que não. Aliás, a minha perspectiva daquilo que me é possível observar e de alguns dados que vou tendo acesso, eu acho que, manifestamente, o Partido Chega vai ter muito menos câmaras do que aquilo que ele, porventura, possa estar a projetar. E, portanto, nessa pergunta, o Partido Chega pode ficar exatamente com o mesmo número de câmaras que tem hoje o CDS, que são 6, se não estou em erro. O CDS tem 6. Pois. E, portanto, pode ficar. Ou seja, não é uma situação de ter um número já tão significativo. Não desejando mal nenhum aos munícipes desses concelhos que vão ser presididos por presidentes do Chega, porque também há personalidades e personalidades. E alguns eram do PSD ou do CDS. Mas há personalidades e personalidades, quer dizer, isto aqui não podemos ser manicaístas em que todos os que foram ninguém está a dizer isso, do PSD, que porventura estão no Chega, são excepcionais e todos os que foram de outros partidos são péssimos. A questão aqui coloca-se é do Chega chegar à hora da verdade, ou seja, ter que demonstrar quais são as suas capacidades de governar. Porque uma coisa é contestar, é protestar, outra coisa é governar. Eu tenho a perspectiva de Cascais, enfim, que eu admito que não se possa generalizar a nível nacional, mas as propostas em reunião de Câmara, mais de 90% são aprovadas por unanimidade e não há sequer negociação de coisa nenhuma. Quando estivermos a fazer na Assembleia Municipal, porque tem lá outros partidos, são de 80%. Portanto, a nível autárquico a questão é muito objetiva, é muito pragmática, quer dizer, ou se resolve ou não se resolve. Porquê é que acha que em Lisboa, por exemplo, isso não acontece com o mandato de Carlos Moedas? Porque Lisboa tem uma carga política muito superior a qualquer um destes concelhos e tem normalmente uma leitura nacional. Estamos a falar que, para todos os efeitos, os presidentes... Está bem, mas há questões essenciais que... Pois, por isso é que eu não consigo... Para a vivência da cidade, muito, não é? À conta que aquilo que há pouco estavas a dizer, não, porque o Partido Socialista facilitou tudo. Isto não é verdade. Conhecendo os pormenores, até porque a Câmara de Lisboa tem um outro problema. Porque a Câmara de Lisboa teve os vários partidos e foi formando camadas dentro da própria estrutura técnica da Câmara. E, portanto, a última camada era uma camada do Partido Socialista. No âmbito também da própria geringonça, porque também queria dizer que na camada também estavam lá bloquistas e estavam lá comunistas. Portanto, essa é mais uma dificuldade que o próprio Presidente... Os comunistas nunca saíram da Câmara de Lisboa. Nunca saíram, exatamente. Aliás, uma parte do problema da limpeza de Lisboa está exatamente no controle que os comunistas têm do sistema de recolha do lixo. Quando António Costa quis iniciar um processo de externalização dessa atividade, teve várias greves de zelo quase todos os dias e várias greves marcadas, porque o Partido Comunista tem ainda uma grande presença nesse universo para enfrentar aliás, o facto desses trabalhadores ganharem todos a maioria o salário mínimo e viverem miseravelmente não deve ter contribuído em nada para essas greves. Mas isso não ganham todos os do país? Pois. Certo, mas o problema... Os salários não são iguais em todo o país. Eu sei que diz que é do Partido Socialista, mas a questão é... Não digo, sou do Partido Socialista. A questão é, a luta dos trabalhadores... parece não ser do PCP, às vezes. A luta dos trabalhadores tem um dado importante para as conquistas salariais, de direitos, etc., durante a história inteira. Portanto, o dizer que os trabalhadores fazem greve porque o Partido Comunista quis impedir governar António Costa, é preciso alguma prova que não seja a própria luta dos trabalhadores. E normalmente, como se vê pelas votações nas autárquicas e nas legislativas, provavelmente a grande maioria, a esmagadora maioria desses trabalhadores, nem sequer são de esquerda. De facto, é imoral haver gente que há 20 anos está a ganhar o ordenado mínimo. Mas é um facto. É necessário que essas pessoas se mobilizem para alterar a situação. Mas é um facto que a esquerda, os partidos de esquerda, PCP, têm vindo a perder influência, vindo a perder peso, sim, mas o que eu estou a eleição após eleição. O que eu estou a dizer é, quando nós temos um sistema na administração pública em que as notas são distribuídas em função do dinheiro que podemos distribuir e não em função da qualidade ou falta de qualidade dos trabalhadores, é um sistema que tem uma cota. Só 5 podem ter esta nota e passar.
os outros forem bons ou forem maus, não interessa, não passam. É um sistema que não incentiva o trabalho, não incentiva a progressão e, sobretudo, é um sistema injusto porque essas pessoas não têm aumentos de ordenado. E isto é uma situação que este país tem que ver, porque na distribuição do rendimento... Mas isto não se transforma num bloqueio para a cidade depois? Não há bloqueio nenhum para a cidade. A luta das pessoas por melhores condições é o progresso da cidade. Nós não tínhamos férias, provavelmente não tínhamos cidades mais humanas, não tínhamos construção social, não tínhamos um conjunto de coisas se as pessoas não se tivessem mobilizado, porque a política não se esgota apenas no ato eleitoral, mas esgota-se no ato social, esgota-se no ato de cidadania, tem outras vertentes. Até assim, dizer sobre a esquerda perder a influência. Sim, a esquerda está a perder a influência nesta sociedade. Não. Nas últimas eleições, a esquerda teve um resultado mais baixo. Quem está a mas perder, estes problemas... quem está a perder a influência são mesmo as esquerdas radicais. Certo, o PS está muito feliz e contente. Não, o PS não está feliz, nunca aliás, está. em todo o mundo andam todos muito felizes e contentes. Mas continua a ser o único grande partido de esquerda. Certo. Calma. Democrática. Falamos daqui a 1 ano, 2 e depois falamos quantos é que são mais pequenos. Agora, a questão é, os problemas da representação que a esquerda fazia em determinadas camadas sociais alteraram-se. E alteraram-se também as soluções. E, portanto, isso é uma consolidação de um património que não existia antes da geringonça. Essa história da esquerda é uma coisa que vocês usam para capturar o Partido Socialista. São vocês quem? O PCP e o Bloco de Esquerda. E até, agora o LIVRE, e até algumas pessoas do Partido Socialista. Eu passei a Santíssima Trindade. Uma boa parte. Não há uma esquerda. Há várias esquerdas. Pedro Nuno. E há várias esquerdas. Não, até, e temos que colocar as esquerdas no seu sítio. Há uns tipos do PS que acham que é preciso melhorar os direitos dos trabalhadores. É fantástico. Mas isso, como é que sobrevivem? Não é isso. É que o PS sempre esteve no governo, melhorou sempre os direitos dos trabalhadores. Sim, notou-se. Pois, não, com certeza. Notou-se, então não? Com certeza. Tem-se notado. Sempre. O PCP que nunca esteve no governo, nunca conseguiu melhorar os direitos dos trabalhadores. Essa que é essa, não é? A cidade de Lisboa. Quem disse que o turismo, não havia turismo a mais. Todo o turismo era bom. Quem chegou a intendente e diz isto vai equilibrar entre classes populares e novos moradores e deixou só a habitação de luxo. Foi aquele que depois fez a geringonça. Foi direta? Não foi a geringonça. Foi aquele que fez depois a geringonça convosco. Sim. Esse que disse que o intendente... mas a culpa esse que disse que o intendente ia melhorar a Aral, você está indiretamente a atacar o António Costa, foi quem fez a geringonça convosco. Não estou a atacar uma política de gentrificação e de requalificação da cidade, porque a cidade precisava de ser requalificada, mas que a privatizou e deu a ricos e ricos estrangeiros. Estou a atacar essa política e dizendo que quem a iniciou, quem a começou, não foi o engenheiro Carlos Moedas. Diga lá, o António Costa, que construiu o vereador do urbanismo. Não, qual vereador? Os vereadores não existem. Não venha cá com conversa, os vereadores não existem nas câmaras municipais. Quem existe? Os seus presidentes? Não. É assim, é da natureza das coisas. Desde 1984... Há uma coisa que se chama Decreto-Lei 116 de 1984, criado por uma senhora chamada Helena Torres Marques, que deu aos presidentes de Câmara em Lisboa, que deu aos presidentes de Câmara competências inalienáveis. Claro, e teve a pior votação do PS em Lisboa de sempre, teve 17%. Os vereadores, atenção, nomeados pelos presidentes de Câmara e exonerados por eles. Deixa-me só perguntar uma coisa à Cecília. Vamos perguntar uma coisa à Cecília do Porto. Depois vamos deixar a discussão da esquerda contra os dois no YouTube. Eu acho que esta discussão... Há bocado, quando fiz a pergunta da geringonça, agora prova-se que de facto... Isto ainda são contas da geringonça. Foi uma desgraça para o país. Esta discussão demonstra que a esquerda queria perguntar uma coisa. As esquerdas têm muitos problemas para resolver em casa até o eleitorado poder olhar para elas de outra maneira, digamos assim. Queria perguntar uma coisa à Cecília, és do Porto. No Porto passa-se uma situação que é pouco habitual, já aconteceram alguns casos, mas que há um ministro que saiu para ser candidato à Câmara, o Pedro Duarte, deixou de ser ministro no governo anterior para se candidatar à Câmara. É uma hipótese que o PSD tem de recuperar, PSD, a AD, o CDS estava com o Rui Moreira, mas da AD conquistar uma Câmara que já não é sua há 12 anos, mas nas sondagens, neste momento, está tudo bastante igual, mas o Manuel Pizarro parece ligeiramente à frente, embora que são sondagens que estão todas dentro da margem, enfim, estão todas mais ou menos empatados. A minha questão é, será uma derrota o PSD falhar esta conquista, ainda por cima contra uma pessoa que foi ministro do Partido Socialista, etc.? Isso é uma pergunta com muita maldade para se fazer a alguém que obviamente quer, que é do Porto e que quer que aquela candidatura ganhe. Agora, acho que o Porto é uma cidade única.
tem a característica, não Concordo. é do PS, nem do PSD, nem da AD, nem do Chega, nem de ninguém, tem Rui Moreira, e Rui Moreira, ao contrário da maior parte dos independentes, que são uma espécie de pessoas que os partidos não quiseram, Rui Moreira é um verdadeiro independente, não é propriamente um zangado dos partidos, e portanto, acho que é importante perceber se vai ser a AD ou se vai ser o PS a conquistar aquela Câmara, tem relevância. Porque também está a Iniciativa Liberal. Mas também está a Iniciativa Liberal, melhor. Portanto, acho que é relevante. Para mim é importante. O problema do Porto... Agora, o Porto é sempre uma surpresa. Eu lembro-me, eu gostava só de dizer isto, porque o Ascenso falava aqui em 89, eu essas eleições confesso que não me lembro, mas lembro das de 2001. Eu estive na candidatura de Rui Rio e lembro-me, ninguém esperava aquela vitória. Lembro-me da alegria daquela noite, porque foi a alegria da enorme surpresa. E foi o início da desgraça do Porto. Não foi nada o início da desgraça do Porto. Foi o desgraça do Porto, era aquilo em que estávamos. Só se me lembrar daquela capital europeia da cultura e o estado em que estava a cidade. Em 2001. Vamos lá ver. Para se fazer uma capital europeia de cultura com uma dimensão universal é preciso fazer alteração, é preciso fazer uma grande revolução numa cidade. É preciso fazer uma grande revolução. Se calhar não é preciso fazer uma dívida tão grande nem estragar a vida das pessoas todas no entretanto. Mas qual dívida? A dívida de quê? O que é a isso dívida da de quê? Da dívida que estava lá em 2001 na Câmara Municipal do Porto? O quê? Mas para um contabilista é uma dívida. O Sr. Presidente da Câmara de Cascais não ficaria... Não ponham o coitado de Carlos Carreiras, não tem que defender o Rui Rio, esteja descansado. Não é preciso ser arquiteto para perceber o que é uma casa, nem é preciso ser contabilista para perceber o que é uma dívida. Dívida é dinheiro que a gente pediu emprestado e, no caso, não sabe como é que vai pagar. Pronto, uma dívida é isso, não é preciso ser contabilista para perceber isto. Nós temos leis das finanças locais desde 1979. E tem funcionado lindamente. A Lei 1 de 79 lindamente que tem funcionado. diz desde essa altura quais são os limites da dívida. Tem funcionado. Agora, o que nós tínhamos no Porto era uma situação diferente. Sobretudo quando havia criatividade com empresas municipais, etc. Nós tínhamos numa situação no Porto que era diferente. O Porto também teve benefícios com o professor Cavaco Silva. Não foi só Lisboa. O professor Cavaco Silva criou também no Porto um programa de erradicação de barracas. Ainda bem. E essa dívida não estava... Essa dívida não tinha a ver com a erradicação de barracas. Aliás, vou-lhe dizer uma coisa. Mas foi essa que o Rui Rio não é verdade. Isso é falso. Olha, acho absurdo estar aqui a discutir 2001, mas isso é completamente falso. Estamos em 2025. É completamente falso. Não tinha nada a ver com isso. Aliás, sabia coisa que estava ao abandono, era precisamente a habitação social nessa altura. Vá lá, pergunta às pessoas. Com um bocadinho de sorte consegues mexer a página. Vamos à primeira página do... Vamos à primeira página do Expresso. Não, quando eu era miúdo, o nosso grande objetivo era estudar para o Porto. Vamos lá ver. Eu sou de Vila Real. Quando eu era miúdo, o nosso grande objetivo era estudar para o Porto. Porquê? Porque ultrapassar o Marão demorava 4 horas. Mas então vamos ao engenheiro Sócrates agora no meio desta conversa. Não foi o engenheiro Sócrates, foi o professor Cavaco Silva que fez o IP4. Sim, mas inaugurou o túnel do Marão, não é? Mas já tínhamos o IP4, já tínhamos resolvido isso, não foi nada do engenheiro Sócrates. Agora, o Porto é para a região norte uma Câmara importante. E quer com Rui Rio, quer com Rui Moreira, perdeu essa dimensão de líder do norte. Não perdeu nada, Ascenso. Não gosto deles e, portanto, agora perdeu a dimensão. Estão aqui dois portuenses. Não perdeu nada. É tanto assim que um portuense transformado num lisboeta centralista não tem nada a ver com está a reivindicar uma coisa que não existe. Não, o Porto hoje não é o líder do Norte. A minha vinda para Lisboa não é porque o Porto perdeu qualidades. É completamente ao contrário. O Porto é aquilo que os portuenses escolheram e é aquilo que os portuenses escolheram. Vocês depois discutem isto lá fora. Eu termino aqui o Expresso da meia-noite. Tenho que ler a primeira página no instantinho. A manchete do Expresso é sobre o tema da lei de imigração, a lei dos estrangeiros, para ser mais correto. O PS admite já substituir o Chega e aprovar a nova lei, agora que o Governo fez uma série de alterações em função do chumbo no Tribunal Constitucional. Os socialistas não querem que o tema volte a ocupar o centro do debate político. André Ventura sobe de tom e ameaça o orçamento, mas na verdade hoje também já anunciou que está em negociações com o Governo. A Direção-Geral de Saúde pondera a restrição de bebidas energéticas a menores. Uma lata de bebida energética chega a ter, em cafeína,
o mesmo que 5 latas de Coca-Cola e em açúcar o equivalente a 14 pacotes pequenos. Ao lado também uma manchete do Porto, à qual já fizemos aqui referência. Pizarro lidera por pouco corrida no Porto. Os índices aumentaram, a Câmara é responsabilizada pela crise na habitação e o Metrobus é um dos grandes temas da cidade. Manuel Pizarro está com 28%, se as eleições fossem hoje, Pedro Duarte com 25%, mas isto é daqui dentro da margem de erro. Abaixo, a foto principal, a fotografia principal é tirada em Troia, uma reportagem do Expresso, em que Portugal está a produzir, estão a ser produzidos em Portugal drones kamikazes ucranianos. Uma empresa ucraniana está a produzir drones navais em Portugal e dezenas de militares vieram da Ucrânia testar equipamentos não tripulados a Troia. Termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Alguns dos convidados vão se calhar ficar aqui a discutir aqui durante ainda 2 ou 3 horas. Boa noite.